vamos aprofundar um pouquinho mais sobre os nossos conhecimentos, sobre por que o dinheiro foge de mim, por que eu tenho dificuldade em ter dinheiro, por que eu acho que o mundo é muito contra mim, que Deus não olha para mim, porque nós alimentamos o nosso animalzinho chamado sabotadores do dinheiro. Então, presta atenção, tudo é energia. Nós somos energia, só que, presta atenção, nós, como esse pincel, somos energia condensada. Por isso que nós temos esse corpo físico, tá? Então, quando a energia, as moléculas, elas se juntam, elas formam isso daqui, que são as matérias, ok? Como tudo é energia, tudo vibra e tudo tem consciência. Então, o que acontece? Quando a gente permite que os sabotadores emocionais fiquem instalados em nós, nós criamos sabotadores do dinheiro. E eu vou falar para você que isso é muito sério. Só que nós temos ferramentas para poder limpar esses sabotadores e fazer com que você saia desse fluxo vicioso e você entre no fluxo virtuoso, no fluxo do sucesso. Então, o que eu quero te dizer? Que nós somos energia. Eu, você, a caneta, tudo somos energia. Caneta tem consciência, você acreditando ou não. A cadeira, o sofá da sua casa tem consciência, você acreditando ou não. Por isso que a gente, mais pra frente, você vai entender que é importante você parar de acumular as coisas, parar de ser apegada a coisas materiais, mas isso fica para um outro momento. Então, só que como seres humanos, tem dias que nós estamos com a nossa luz fraca. E aí a gente está meio apagadinha, meio desanimada, mas tantas outras nós estamos brilhante e radiante. Então, quando você está aqui brilhante e radiante, você está vivendo lá. Deixa eu pegar aqui. Você está vivendo aqui, né? Na essência. Você está vivendo na essência. Aqui são os sabotadores. Só que tem mais do que isso. Então, aqui você está vibrando na essência que você é. Então, esses sabotadores, eles bloqueiam a sua energia de fazer com que você vibre alto. Então, você está sempre conectada ao negativo, a FM, escassez, FM, falta, FM, não consigo, FM, é difícil, FM, vou tentar. E aí você precisa mudar rápido essa estação. Você precisa se conectar a um outro tipo de frequência, a uma outra FM que eu vou falar para você. Só que antes disso, deixa eu te contar uma história muito, muito curiosa. Eu tenho uma amiga, né? Ela ainda existe, né? E ela tinha uma avó que era a provedora da casa. Então era ela, uma irmã, ela tem 3 filhas, o pai, tinha mais uma pessoa que trabalhava na casa dela e a avó. Eram todos muito unidos, só que a avó era a provedora. O pai trabalhava pouco, mas trabalhava. Essa minha amiga trabalha até hoje, só que a grande fonte de renda do sustento da família vinha da avó. E aí, a avó vem e falece. O que acontece? Todo mundo entra em desespero, porque é como se a fonte tivesse secado. Mas não era uma coisa desconfortável para a avó, não. Eles tinham essa era a dinâmica da família e estava tudo bem. Só que ela faleceu de uma forma muito inesperada. Ninguém estava preparado para a partida dela. E aí todo mundo começou a entrar em depressão. Todo mundo que tinha os seus empregos começaram a perder a sua estabilidade financeira. Que fosse pouquinho, eles começaram a perder tudo. E aí começou a onda dos sabotadores. Começaram a julgar, a criticar,
a xingar, a reclamar. E cada vez que eles iam para esse nível, mais eles perdiam as coisas. E aí eles foram perdendo os empregos, foram perdendo, aí tiveram que vender o carro, e aí começaram a atrasar as contas, e foi uma bola de neve. Quando eles se deram conta, estava todo mundo dentro de casa desempregado, estava todo mundo endividado, e aí começou cada vez ficar pior. Até que a minha amiga começou a estudar. Na verdade, ela começou a acompanhar as minhas lives, ela começou a me acompanhar e comprar os meus cursos. E aí, ela também passou por esse processo que eu passei, que vocês estão passando, que a gente precisa liberar esses sabotadores, essas crenças limitantes. E aí, ela entendeu que a reclamação, que era clamar ao universo por mais situações assim, desafiadoras, mais dívidas, mais falta, ela precisava, mesmo contra a vontade dela, ela precisava começar a agradecer. Porque ela já tinha vendido o carro, mas ela ainda tinha um teto para morar. Ela ainda tinha uma geladeira para gelar a água, né, que fosse. Ela ainda tinha o fogão para esquentar o arroz, o feijão. Então ela começou a reprogramar a mente dela e começou a agradecer. E ela fala para mim, Priscila, no começo foi muito desafiador, foi muito difícil eu olhar aquela situação, todo mundo desempregado, todo mundo com depressão, todo mundo brigando entre si, disputando entre si, porque o caos se instalou naquela família, e eu agradecendo por um prato de feijão, por um pão, por algo que a vizinha trazia, um bolo que a vizinha trazia pra gente. Então ela começou a fazer esse trabalho, que para ela no começo foi muito difícil, porque ela fala, eu estava indo contra a minha realidade, eu estava agradecendo o quê? Estava todo mundo no fundo do poço, mas como ela não tinha alternativa, ela falou, então eu vou fazer isso? E ela começou. Ela fala que mais ou menos com 90 dias, a vida dela, automaticamente das pessoas que estavam perto dela, da filha, da irmã, do pai, da pessoa que trabalhava na casa dela, que já estava com salário atrasado, começou a melhorar. Ela mudou a vibração interna dela, ela saiu dos sabotadores e ela começou a entender que ela precisava virar essa chave. Ela precisava se sintonizar na FM Gratidão. E aí ela começou a fazer as práticas, as limpezas, ela começou a fazer todos os exercícios e a vida dela teve um transbordo de transformação. E hoje eu posso te falar que ela tem uma vida maravilhosa. Ela é uma das maiores das maiores lojas do lugar onde ela mora, que vende produtos agrícolas. Então, assim, ela fez um salto na vida dela quando ela entendeu que a gratidão tinha esse poder transformador. Então, o que eu quero trazer para você agora eu quero que você anote aí no seu caderno, se você tem um desses sabotadores. E depois eu vou trazer uma lista para você, para que você mude a sua rádio, a sua sintonia da sua rádio, da sua FM, do sabotadores para os fortalecedores. Isso são emoções. E essas emoções, elas têm um poder enorme sobre a gente, sobre o nosso comportamento, sobre os nossos hábitos. Porque quando a gente vira a chave, a gente começa a fazer novas conexões neurais. Essas novas conexões neurais, elas só começam a se formar quando a gente muda padrões, hábitos, você querendo ou não. Se você não mudar, as novas conexões neurais não vão se formar em você e você vai continuar tendo mais do mesmo, vivendo na zona de conforto e no ciclo vicioso. Então você precisa entender se você tem algum desses sabotadores. Então vamos começar. Vergonha, culpa, apatia. Sabe, apatia é aquela pessoa que ela é fria. Ela não é nem fria e nem quente. Ela é morna.
aquela história, não fede nem cheira? É isso. É uma pessoa apática. Apatia, tristeza, medo, raiva, orgulho, culpa, ingratidão. Eu botei mais coisa aqui. Vitimização, desespero, angústia, ansiedade, dúvidas, julgamento, insatisfação. Você tem esses bloqueadores? Se você tiver, o que você vai fazer? Vai pegar o seu cordão de agesta de 45 contas e vai começar a fazer a limpeza dessas memórias. Porque tudo isso que você sente são memórias que estão disparando em gatilhos em você. Então você vai pegar o seu cordão e você vai fazer o Ho'oponopono para cada situação. Então, divindade, limpa em mim a memória de julgamento. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grata. 45 vezes. Aí você vai para outro sabotador. Divindade, limpa em mim a memória de ingratidão. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grata. Priscila, quantas vezes eu devo fazer isso? Quantas vezes forem necessárias. Como é que você vai saber se deu certo ou se não deu certo? Quando você começar a olhar para você, para os seus comportamentos e começar a visualizar e entender que você já está diferente e que essa sua diferença já está chegando nas outras pessoas. Então isso é muito forte e poderoso para você. Ao contrário desses sabotadores do dinheiro, se você tiver, eu vou botar aqui para vocês no PDF, para vocês listarem o que vocês ainda têm. O dinheiro vai continuar fugindo de você e as dívidas chegando, Então, você precisa entender que você, ao contrário da culpa, da apatia, da tristeza, da vergonha, do medo, da raiva, do orgulho, você precisa subir essa frequência energética e você precisa ir para coragem, para boa vontade, para generosidade. Você precisa ir para aceitação, para o amor próprio, para o perdão. Você precisa ir para o amor incondicional por você, o amor por todos os seres desse planeta. Você precisa vibrar na FM alegria, na FM paz, na FM resiliência. Você precisa começar a fazer esse trabalho. Priscila, eu não consigo fazer sem uma ferramenta. Então você vai pegar o seu cordão de agesta, que seja uma fita, que seja um barbante, vai dar 45 nós, que seja grãos de feijão, grãos de milho, você vai separar e você vai fazer para que essas memórias, esses sabotadores sejam cancelados, purificados, transmutados, reprogramados dentro de você. Não tem uma quantidade certa para fazer. Cada um de nós vai fazer a sua quantidade, a quantidade que é o ideal para você saber que você já está diferente, que você já está pensando diferente, que você já está tendo outros comportamentos e não aqueles comportamentos repetidos e repetitivos da negação. E ao contrário, você começa a vibrar na aceitação, na gratidão, na coragem de assumir 100% de responsabilidade sobre as suas escolhas e sobre a sua vida. Então pegue essa informação, limpe essas memórias, hoje, amanhã e sempre. Use as 4 frases do Ho'oponopono, porque essas 4 frases, elas vão fazer esse trabalho de limpeza profunda nas suas crenças. Como eu disse no início da nossa aula, eu falei que tudo tem energia e consciência. Deixa eu te contar a história. Dr. Hugh Lane, que era o psicólogo que liberou a ala psiquiátrica do hospital dos presos perigosos lá no Havaí, quando ele ia fazer uma palestra
ou um seminário, ou ia dar um curso, ele ia antes naquele ambiente, naquela sala, e ele limpava todo o ambiente com as 4 frases do Ho'oponopono e também ele conversava com os objetos, ele conversava com as cortinas, ele conversava com o tapete, com o carpete, ele conversava com as cadeiras, porque tudo ficava, vou usar a expressão plasmado. Então, uma pessoa negativa que está vibrando na FM negatividade, escassez, pobreza, sentou na cadeira. Aí vem uma outra pessoa que está querendo passar pela cura, está querendo passar pela limpeza de memórias, senta naquela cadeira. Nós temos cordões energéticos que nos ligam às pessoas, que no Ho'oponopono se chamam cordões Aka. Então, a gente senta naquela cadeira. A pessoa que veio para poder trabalhar a limpeza, além dela trabalhar a limpeza das memórias dela, ela vai ter que trabalhar a limpeza da pessoa que sentou na cadeira e deixou ali aquele monte de memórias negativas dela. Porque a gente tem uma interligação. Eu, você e todos os seres desse planeta estamos interligados. Se você está achando que você vai conseguir ter resultado sozinha, sem a ajuda de ninguém, sem você entender que você precisa, exemplo, se você está aqui comigo, você precisa entender que a gente está trocando energia, a gente está trocando vibração, então você precisa limpar sempre que você sentir necessidade de limpeza. Então o Dr. Hugh isso tudo que eu estou falando está dentro dos livros, tá? Então, ele chegava nesses ambientes e ele limpava as memórias que estavam instaladas naquele lugar, naquela sala, naquela cortina, no chão e nas cadeiras. E outras limpezas mais. E ele, muitas vezes, ele tinha o poder de ouvir os objetos falarem com ele. Então, é uma coisa assim, muito impressionante deles. Ele tinha, né, porque ele faleceu agora em janeiro, ele tinha esse poder de ouvir o que os ambientes falavam sobre as memórias que estava ali plasmado mesmo naqueles objetos. Então, preste atenção, use as frases do Ho'oponopono sem medo. Use, porque não tem efeito colateral. Muito pelo contrário. As frases do Ho'oponopono vão te trazer muito mais sabedoria, porque você vai começar a limpar essas memórias, deixar espaço para que a divindade mande informações, insights, intuições, para que você então comece a encontrar o seu caminho, para você então transformar dívidas em liberdade, começar a pagar as suas dívidas, começar a co-criar uma vida dos sonhos, a começar a se destacar e ser uma nova pessoa, conseguir ter promoções dentro da empresa onde você trabalha. Então é isso, eu te encontro na nossa próxima experiência. Um beijo no seu coração. Olha os materiais embaixo de cada aula que tem áudio, nem todas, mas algumas aulas vão ter áudio, vão ter PDFs. Então fique atenta embaixo de cada aula e também deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida, que eu tenho o maior prazer em te responder. Um beijo no seu coração. Eu te encontro na nossa próxima experiência. Tchau, tchau.